Olá, no ar agora mais um episódio do Freestyle, podcast que simula a situação daqueles jantares entre amigos nos quais rendem as melhores conversas, papos incríveis entre uma garfada e uma golada. Nessa situação de exceção que vivemos, estamos jantando juntos aqui no Freestyle, mas cada um na sua casa. Mas as conversas boas continuam acontecendo, ainda que virtualmente. Hoje senta à nossa mesa Fiamma Zarif, diretora-geral do Twitter Brasil, cargo assumido no começo de 2017, quando apenas 16% das mulheres ocupavam cargos de CEO e diretoria executiva em empresas aqui no país. Primeiro queria dar um oi para meus amigos German Carmona e Daniela Cachiche. Olá, tudo bem? Que bom estar com vocês. Oi, gente, adorando. Já estou adorando um papo que ainda vai começar. E eu já começo pedindo para a Fiamma contar rapidamente como foi sua trajetória até o Twitter e nos dizer, até mesmo antes de entrarmos na conversa sobre o Twitter em si, sobre um episódio que eu li sobre você, que remonta ao nascimento do seu primeiro filho. Ele nasceu num domingo, você trabalhou até a sexta-feira anterior e entrou na maternidade, imagino que no sábado ou no próprio domingo, respondendo e-mail de trabalho. Conta como é que foi essa história, Fiamma. Oh, meu Deus, olha onde é que vocês foram, né, resgatar essas histórias. Primeiro, Lúcio, German, Dani, prazer estar aqui com vocês nesse papo, que eu tenho certeza que vai ser maravilhoso, já estou curtindo muito, vamos falar aí um pouquinho. Essa trajetória até o Twitter, eu tenho um pouco de medo de falar, porque a última vez que eu contei a minha história profissional, a história da minha carreira, o meu interlocutor falou assim, nossa, aí se passaram 100 anos, né? Mas eu prometo que eu vou que eu vou tentar ser breve nessa trajetória. Mas vamos falar desse episódio aí. Na verdade, foi o nascimento da minha filha, né? Eu tenho uma filha de 16 e um menino de 9. Eu, na época, eu estava trabalhando na Oi, né, estava trabalhando com telecomunicações, era uma startup na época, trabalhando feito louca, e foi assim, na sexta-feira eu saía e essa coisa da maternidade é como se eu estivesse, né, naquele ônibus em alta velocidade, você imagina, numa startup, colocando uma operação de telecom em pé, e de repente, um bebê, né, aí é como se o ônibus freasse e você saísse pela janela, então eu já queria entrar, e ainda estava com meu BlackBerry, me lembro direitinho, tem fotos registradas disso, eu mandando meus e-mails, até o nascimento, né, foi essa loucura toda. O segundo também não foi muito diferente, não, já é da minha natureza mesmo, workaholic assumida. Eu sou publicitária, né, com especialização em marketing, comecei a minha carreira na Petrobras, olha só, na área de comunicação da Petrobras Distribuidora, depois eu fui para o mercado financeiro. Eu vou falar várias empresas aqui que nem existem mais, tá? Eu fui para o Banco Boa Vista, na época que o mercado financeiro era bem forte no Rio, né? Depois houve uma migração para São Paulo, mas fiquei 4 anos no Banco Boa Vista, sempre na área de comunicação, sempre na área de marketing. E no Banco Boa Vista, a minha carreira de marketing cruzou com tecnologia. Era a época que nascia a internet, olha isso. Estava nascendo a internet e a gente estava eles estavam procurando uma pessoa para liderar a elaboração do site ainda institucional, né, do banco. Levantei minha mão, comecei a interagir com a área de TI, comecei a entender, né, do HTML, de programação. Então foi quando a minha carreira cruzou aí com tecnologia, que aí, né, depois a gente vai desembocar aí no Twitter. Fiquei 4 anos lá e depois, por causa dessa experiência, né, em fazer o site transacional do banco, fui convidada para ir para a ATL, né, que era a época Algar Telecom Leste, uma operadora de telecomunicações que cobria Rio de Janeiro e Espírito Santo. Aí fui levar um pouco dessa experiência, né, de fazer um ambiente virtual para lá, fazer a loja virtual, começar os serviços de valor agregado, né, que era tudo que não falava na época de telefonia, o SMS, né, o short message.
Fui lá para fazer isso, e aí comecei ali uma longa carreira em telecom, que eu vou resumir ao máximo, mas aí depois da TL veio a Oi, tive uma passagem também pela TIM, veio a Claro, a Samsung, né, então foram quase 12 anos trabalhando com tecnologia, com telecomunicações, até que eu fui depois da Samsung, eu dei uma parada, fiquei 4 meses meio que fazendo um sabático, fui parar lá na Singularity University, fui parar no MIT, voltei para uma agência de social media, dali fiquei também 1 ano e meio aprendendo muito sobre o digital, e depois daí, finalmente, em 2015, me juntei ao Twitter, onde eu fui montar a área de agências, né, o negócio de agências do Twitter, como é que a gente ia fazer essas parcerias com as agências de publicidade no Brasil, e 2 anos depois eu assumia a posição da diretoria geral do Twitter no Brasil, né, quando o meu chefe foi chamado para assumir uma posição global em Nova York, e aqui estou eu, nesse papo maravilhoso. Deu para fazer em 50 anos, gente? Foi ótimo. Foi rápido. Foi lindo. Ô, Fih, primeiro assim, eu te chamo de Fih, né, porque a gente é amiga, mas eu queria dizer que para mim é uma honra estar nesse mundo corporativo e saber que tem mulheres como você para a gente conseguir seguir nessa jornada. Acho que você é uma mulher que também abre muitas portas, uma mulher que está em vários grupos que eu também tenho, que estou também, que a gente discute muito como as mulheres podem chegar em mais cargos de liderança, e de repente você foi para o Twitter e você virou a presidente do Twitter no Brasil, diretora-geral, como a gente quer, you name it, né? Como vocês querem chamar. Mas a verdade é que você hoje é a presidente do Twitter no Brasil. E eu acho que você, inclusive, deve ser a primeira mulher presidente do Twitter no Brasil, e você ficou no lugar de um homem, você substituiu um homem. Você teve medo? Nossa, na verdade, assim, tive muito, inclusive, o meu primeiro papo com o Guilherme Ribbenboim, né, que é grande amigo e era o diretor-geral na época, ele, na verdade, ele me chamou um querido, né, ele me chamou na época e falou, olha, Fih, recebi esse convite, estou indo para Nova York, nós fizemos um assessment aqui interno e a gente chegou à conclusão de que você é a pessoa mais preparada por todo o seu, né, por a sua musculatura corporativa para assumir esse desafio aqui no Brasil. E me pegou muito de surpresa, gente, muito. Eu não esperava, eu estava ali fazendo uma mudança de carreira importante, né, depois de vir, embora de tecnologia, mas é diferente você estar em empresas, né, em operadoras de telefonia móvel, você para ir para marketing digital, eu estava fazendo uma mudança, eu estava lá fazendo um grande MBA, né, aprendendo tudo sobre o marketing digital, aprendendo sobre as agências, eu sempre tinha trabalhado em clientes, então eu realmente não estava esperando e eu tive muito medo. Na verdade, a primeira resposta foi não. Eu falei, não, imagina, Guilherme, não estou preparada para isso. Eu acho que a gente tem nomes qualificados aqui dentro da empresa, inclusive ajudava ele, olha, e se a gente pensar nesse nome? Ele falou, não. Olha lá, síndrome de impostora. Total síndrome de impostora. E o Guilherme, mas ele já me conhecia bem, ele falou, Fih, faz o seguinte, vai para casa, nada como uma noite de sono, não precisa, eu nem esperava essa resposta agora, você já deu, né, apressada, vai para casa, dorme, tem uma noite de sono. Agora ele falou uma coisa comigo que ali, e aí ele me fez pensar muito, que era o seguinte, eu falei muito da questão da legitimidade pelo conhecimento, né, do digital, daquele mercado ali, e tem uma coisa muito da mulher querer dominar 100% para aceitar, né, qualquer tipo de desafio, e eu definitivamente não dominava. Ele falou assim, o tipo de liderança que a gente precisa aqui agora, não precisa ter esse domínio, agora é sobre conexão de pessoas. A gente está numa empresa muito matricial, né, para vocês terem uma ideia, eu tenho a área de vendas, mas eu tenho quase 15 outras áreas que não se reportam a mim. E aí ele falou, Fih, o que eu preciso agora é uma liderança de influência, sabe? Que conecte todas essas pessoas. Aí eu falei, putz, isso eu sei fazer, isso eu gosto de fazer, isso eu acho que eu posso fazer, nisso eu posso fazer a diferença. E aí fui dormir com aquilo na cabeça e acordei e falou, vou assumir esse desafio e vamos fazer essa história. Mas foi assim. E é muito legal, né, o fato da gente pensar que foi um homem que chegou para você e te mostrou que o que você tem de potencial e de talento é o que, na verdade, te habilitava a sentar naquela cadeira, né, porque eu acho que sim, a gente tem homens que, infelizmente ainda, veem a mulher como
um profissional menos qualificado, mas a gente também tem alguns homens que são muito incríveis, né, e que, na verdade, impulsionam mulheres aí mais longe. Então, eu queria agradecer o Gui, querido, por ter feito isso e por ter te falado, vai lá e senta nessa cadeira. É maravilhoso. Eu também, Dani, assim, eu não me reconheço nessa coisa que separa, né? Nesse separatismo. Eu também tive... E, obviamente, são os homens que estão hoje na maioria das posições de poder, e passei por vários deles que me ajudaram muito, né? Eu acho que tem uns, sim, que são parte do problema, mas tem outros que são parte da solução e que são grandes parceiros nessa nossa longa trajetória que a gente ainda tem aí pela igualdade, por uma sociedade mais justa, por um mundo corporativo mais igualitário. Concordo muito. Foi que bacana. Eu fiquei pensando enquanto você falava, Fiamma, porque eu me lembrei agora de uma situação. Eu estava num evento de inovação e tecnologia em Porto Alegre. Daí era tipo um congresso, né? Daí uma das sessões eram com moças, meninas jovens mesmo, bem jovens, programadoras. E quando elas começaram a fala delas, cara, aquele auditório lá em Porto Alegre foi a loucura, o pessoal batendo palma de ter esse grupo de mulheres programadoras, né? E como não é da minha área, eu não sabia que não tem tanta representatividade, né, das mulheres em empresas de tecnologia. Então, eu lembrei muito desse momento, quando você fala dessa importância de ter uma mulher, né, liderando uma das maiores empresas líderes de tecnologia hoje em dia. Essa é uma outra camada, né? Exatamente, a camada de mulheres programadoras, mulheres que efetivamente, embora eu seja uma mulher à frente, né, de uma empresa de tecnologia, eu sou uma publicitária, né? A gente não tem engenheiras aqui no Brasil, mas nos Estados Unidos a gente tem programas específicos para a gente trazer mais mulheres para a tecnologia. Para você ter uma ideia, aqui no Brasil, eu não sei se esses dados estão atualizados, são os últimos que eu tenho na cabeça, mas assim, 15% das estudantes de ciência da computação são mulheres, mas assim, elas são as que mais abandonam, né, as carreiras técnicas. Parece que, sei lá, 40% das mulheres abandonam as carreiras técnicas versus 17% dos homens, em função de todo o ambiente hostil que essas mulheres ainda encontram, né, nessas carreiras de tecnologia, seja, né, salários que são diferentes para as mesmas funções, seja a questão do assédio, das brincadeiras, né, do preconceito. Então, realmente é uma outra camada aí dentro das mulheres na liderança, que são as mulheres na liderança de tecnologia, né? Que pena, né, de tão poucas. E daí agora eu entendo você falando isso, porque realmente elas foram aclamadas ali naquele evento de tecnologia, quando era representando um grupo, né, de meninas programadoras no Brasil. Hoje a gente leva muito, nos Estados Unidos, a gente leva as nossas programadoras, as nossas engenheiras para os campos das universidades. Tem uma frase que eu gosto muito, que a gente só sonha com aquilo que a gente vê, né? Então, o que a gente quer é que essas meninas engenheiras, as novas engenheiras, novas gerações, elas possam ver as engenheiras do Twitter e possam, sim, eu posso programar, eu posso estar numa grande empresa de tecnologia, né? Eu posso estar eu posso ser uma delas. Então, super importante você trazer esse ponto, porque realmente é uma minoria ainda. E você falou uma coisa que eu acho muito interessante, que eu falo algo que não é exatamente igual, mas eu falo que as mulheres precisam de referência, né? Durante muitos anos a gente olhou para cima, em cargos de liderança acima da gente, a gente só via homens. E aí dava uma sensação que então uma mulher não poderia ocupar aquele lugar. Então, quando você fala, a gente só sonha com o que a gente vê, né? Eu acho que tem uma coisa semelhante, paralela, as mulheres precisam que mais mulheres estejam em cargo de liderança, para que elas olhem para cima e falem, eu também consigo, se ela chegou lá, eu também vou chegar lá, né? Então, acho que é super interessante, porque é um jeito, o melhor jeito da gente puxar mais mulheres é a gente estando naquele lugar, puxando elas junto com a gente, né, Fih? Exatamente, Dani. E isso, sabia, foi uma surpresa muito grande para mim, porque quando eu assumi o Twitter, eu sem brincadeira, acho que foi na semana seguinte, aquilo causou tanta, né, as pessoas, elas queriam muito, elas me convidavam para começar a falar, e eu falei, gente, mas o que é isso, né, falar sobre diversidade, falar sobre a mulher assumindo uma rede social no Brasil, mulheres em tecnologia. Eu falei, gente, como é que eu vou arrumar essa agenda, né, que é uma agenda de, né, liderar uma empresa que né, que tem um negócio nervoso, né, que é esse termômetro da sociedade, e ao mesmo tempo abrir a minha agenda para todos esses compromissos. E aí, quando eu comecei a participar
eu comecei a entender o impacto, sabe, Dani, a influência, o impacto das coisas que eu falava, delas estarem me vendo ali, dessa referência que você falou, e eu falei assim, não, gente, essa é a forma que eu tenho de give back, sabe, assim, acho que eu tenho tanto privilégio, eu cheguei nessa posição, a minha forma de retornar isso para o universo, para o mundo, para a sociedade, é inspirar essas meninas, essas novas gerações, né, de líderes mulheres, assim, eu já tive situações em que as meninas vinham me abraçar chorando, e eu falando, gente, mas o que é isso, né? Ela falou, você falou isso, foi tão importante para mim, eu tô com a minha filha de meses em casa, e tô aqui me sentindo culpada, e vendo você falar que dá para fazer tudo, sim. Então, realmente, a gente tem um impacto muito grande e a gente precisa, é uma responsabilidade moral, sabe? A gente tá nesses fóruns e a gente está passando o nosso exemplo e está servindo de inspiração para elas. E, Fiamma, uma questão que eu fico curioso, esse seu impacto referencial do seu cargo para essas pessoas que querem crescer, para as pessoas não, para mulheres que querem crescer num ambiente super masculino, te fez mais feminista? Você tinha uma relação? Porque eu imagino que você deve, nesses seus 100 anos de carreira, você foi galgando, e assim, você teve um tratamento diferente por ser mulher no seu cargo, nos cargos que você foi ocupando e foi subindo, e hoje em dia te fez olhar retroativo e falar assim, putz, eu nem ligava para feminismo, ou eu era feminista e não sabia, ou agora eu abraço o feminismo, ou é uma coisa para você que você lida como um negócio natural para o seu cargo e para o seu modo de vida? Que pergunta boa é essa, Lúcio? Pergunta boa. Obrigado. Me fez... Adorei. Nunca parei para pensar, assim, mas me fez sim, me fez mais feminista, assim, porque, e aí também o feminismo ele tem várias nuances, né, e aí eu acho que eu vou dar aqui a minha definição de feminismo, né? Eu sou adepta de um feminismo que ele permite escolhas, tá? Eu acho que a mulher, ela sofre muito escrutínio, né? Se você é mãe, você trabalha, ou você trabalha demais, ou se você resolve ser dona de casa, ou se você resolve fazer as duas coisas, a gente está sempre sendo julgada, e para mim feminismo é a capacidade, é a liberdade de fazer escolhas, tá? Qualquer escolha. Eu acho que a gente não chegou até aqui para limitar nossas escolhas e para julgar uma mulher que escolhe isso ou escolhe aquilo. Então isso é feminismo para mim. Agora, é claro que o meu repertório, ele foi realmente se sofisticando, né? E eu estou do lado de mulheres que são feministas de diferentes formas, né? Tem as mais radicais, que são importantíssimas para o movimento, tem as moderadas, e elas vão me ensinando muito. Então, hoje, quando eu olho para trás, e eu tenho muito cuidado quando as pessoas me perguntam, você já sofreu discriminação, você já sofreu machismo? Eu falo, gente, não é sobre mim, né? É sobre todas as mulheres que ainda sofrem preconceito. A gente está num país em que, né, a cada hora 5 mulheres são estupradas, 500 mulheres são agredidas, então assim, eu não posso olhar para mim, me colocar como referência, mas é claro que eu passei por situações que elas eram tão normatizadas, sabe? Era como se já estava tudo tão ali no meio, que era como se fosse uma manifestação cultural natural. Então, sim, as interrupções, as piadinhas, eu não olhava, eu estava meio ali num voo cego, sabe? Eu não olhava aquilo como um machismo, mas eu vim ganhando esse repertório, e obviamente no Twitter isso foi muito mais forte, e eu me tornei sim, porque você começa a enxergar essas dificuldades muito mais de perto, você começa a aprender, você começa a estudar. Eu estou sempre estudando, eu estou sempre me conectando, né, com outras mulheres para entender as dificuldades. Eu sinto algumas das dores. Então, a resposta é sim, você fica com um olhar muito mais sensível, né? E você começa a observar, por exemplo, eu tenho hoje mais 50% no Brasil da minha diretoria composta de mulheres, e eu vejo elas sentadas na mesa. Não adianta ter só o número, né? Eu preciso dar espaços de voz para essas mulheres, elas precisam estar ali com as opiniões sendo ouvidas, elas precisam estar no processo de decisão. E eu olhava para trás e via, não, tinha muita mulher sentada, né? Às vezes em mesas que eu também estava, mas que não tinha espaço de voz, estavam lá fazendo número. Então, sim, você fica com um olhar diferente. Eu me sinto mais feminista, sim. Ótimo. Que bacana, né? Porque eu vejo
ouço você, Fiamma, né, a Dani também, porque vocês duas são desse grupo super representativo de mulheres na liderança aqui no nosso país, que inspiram as mulheres, inspiram homens também, inspiram jovens, né, que estão entrando no mercado já com uma nova visão de mundo, né, que clamam por essa voz e querem essa voz, né, no dia a dia do trabalho, no dia a dia do que vem, do que consomem, essa preocupação toda. Exatamente, é o que você falou, né? Também não é só sobre as mulheres, né? Eu gosto muito, o que eu crio no Twitter, o que eu gosto de trabalhar lá é assim, um ambiente, quando o meu filho vai lá, minha filha vai me visitar, eu gosto que eles vejam um ambiente onde homens e mulheres, eles trabalham, eles produzem, eles prosperam e eles se divertem juntos, né? Essa coisa da gente ter esse equilíbrio, essa é a verdadeira diversidade, né? É essa que traz melhores resultados, que traz uma tensão criativa positiva. Então, é isso que eu tento alimentar o tempo todo, mas é claro que a gente, né, eu olho para as mulheres de uma maneira empática, né, pelo fato de saber as dores que elas sentem, de entender. Então, é mais fácil para mim, com certeza. E falando um pouco sobre essa coisa da mãe, mulher e o trabalho, o CEO do Twitter, ele falou essa semana que as pessoas que trabalham no Twitter podem trabalhar de home office forever, né? Para sempre. Estou recebendo várias ligações até agora. Depois dessa notícia. Olha, sem brincadeira, eu vou ter um papo aqui depois do nosso podcast sobre isso, de alguns executivos que estão ligando, falando, como é que vai ser isso? Eu amo o Jack. Jack é assim, ele pensa, ele já sai, já divulga. Maravilhoso. Aliás, eu tive num evento onde ele falou também, foi incrível, foi muito legal, realmente é uma cabeça... Mas eu acho que, assim, independente se é uma coisa para sempre, não é para sempre, ele virou a realidade hoje. E uma realidade muito mais próxima, quebrando muitos mitos, porque no passado, se a gente falasse que todas as empresas todo mundo trabalhar de home office, né, nos escritórios, e as pessoas iam falar impossível, não, aqueles 10 andares nos prédios e tal, nos edifícios, e de repente está todo mundo trabalhando de casa, trabalhando muito bem e continuando com o negócio, tocando o negócio. O que mudou para você nesse... Assim, eu sei que você é uma mulher que viajava muito, também, como eu, em vários desses fóruns que você falou, do quanto é importante a gente estar também, e de repente você está em casa com os seus 2 filhos, como é que você está lidando com isso? Sabendo que a gente está num privilégio gigante, mas a gente não pode negar que mudou muito a forma como a gente vinha trabalhando. Como que está isso para você? Vou até contextualizar um pouco dessa entrevista, né, que o Jack deu e dessa decisão, que na verdade ela não veio agora, né, nesse momento da pandemia. Ela faz parte de um processo de descentralização que o Twitter já vem trabalhando até há mais de um ano, tá? O Jack ele tem uma visão que a gente só vai atingir a verdadeira diversidade quando as pessoas puderem ter posições globais sentadas onde quer que elas estejam. Então, isso é maravilhoso. Eu sou uma brasileira, né, sou aqui da América Latina, mas eu posso ter uma posição global e ter, trabalhando para mim, pessoas europeus, americanos, tal, mas sentadas no Brasil, né? Eu não preciso ir para Nova York, não preciso mudar a minha vida toda, ou ir para São Francisco para ter uma posição global. Então, isso já vem amadurecendo, a gente já vem amadurecendo isso, não, obviamente, não é trivial implementar isso, mas a gente está, por exemplo, estou com a minha diretora jurídica que está agora cobrindo a licença de uma pessoa em Singapura, e ela está tomando conta, né, do Brasil e de APEC, né, pode ser daqui, pode ser de Singapura, então ela está lá olhando aqui, então é isso que ele quer, e essa decisão de você pode trabalhar de onde você quiser faz parte desse processo, né, que eu acho que é um processo muito, muito interessante e é para mim o futuro. E como é que eu estou vivendo esse home office, né? Tudo muito diferente, né, Dani? Assim, tá tudo junto e misturado, foi uma acomodação bastante interessante aqui, porque uma coisa a gente já tinha a cultura do home office, né? Eu já fazia pelo menos uma vez por semana, com certeza, às vezes 2 vezes,
mas o home office obrigatório, né, mandatório para todo mundo, né, quando todo mundo tem que estar em casa, né, ao mesmo tempo e dividir aqui os espaços, né, às vezes até a conexão, eu falo, gente, o que está acontecendo hoje? Estamos os 4 aqui fazendo call, isso meio que o início dessa adaptação foi confuso, mas está sendo uma experiência muito, muito rica. Eu acho que a gente está, essas conexões estão, as conexões familiares, elas estão muito mais fortes. Eu não vou dizer que, né, não vou aqui fazer a família Margarina, tem um monte de briga, tem um monte de confusão, tem o filho que passou o e-mail para o colégio dizendo, sem a gente saber, obviamente, dizendo, eu estou muito triste, meus pais não brincam comigo, a minha mãe está aqui o tempo inteiro, e ela não está brincando comigo, ela está em call, e aí eu estava no dia seguinte com a psicóloga e 2 professoras conversando sobre este e-mail, que na verdade foi quase uma conversa de WhatsApp, porque ele mandava e ela respondia, ele mandava, sem brincadeira, foram mais de 30 mensagens que ele mandou, e a gente teve que, né, explicar o que estava acontecendo, então tem todo esse contexto, porque ele me vê em casa e ele quer brincar, né, então agora ele já sabe, não, olha, a mamãe é como se ela estivesse, né, fora, mas ao mesmo tempo, isso aí foi um alerta nessa conversa que ele teve, esse e-mail que ele mandou, foi um alerta, eu falei, cara, eu vou ter que dar mais pausas, né, então agora eu tenho dado mais pausas para, às vezes eu me pego brincando de pique-esconde aqui no meio, né, assim lá, 2 horas da tarde, ou eu vou dar um cheiro neles, né, então tá sendo uma adaptação, mas está sendo muito bom, sabe? Eu tô curtindo muito e eu ficaria forever, né? Talvez, para sempre, trabalhando, embora eu acho que a nossa cultura do Brasil, ela exige alguns rituais presenciais, sabe? Físicos, as pessoas se alimentam muito da cultura do escritório, da gente estar lá junto, a gente se alimenta daquela energia, mas eu passaria mais tempo, tá sendo muito bom, tá sendo muito importante, tá sendo muito gostoso. Tirando todas eu fico com muito medo da gente romantizar essa quarentena, porque a gente está aqui por uma situação que é muito triste, né, uma tragédia, então você até me desconectei, a gente se desconecta um pouco das notícias, mas a gente também não pode esquecer, né, do contexto que a gente está inserido e tentar tirar o melhor, né, vamos ver como é que a gente vai sair disso, tentar sair o melhor possível. Eu tenho me inclinado muito aí na filosofia para poder passar por esse momento. Tem uma frase de Nietzsche que eu li outro dia que fala, você suporta se você tem um porquê forte, você suporta qualquer como, né? Então, eu tenho um porquê aqui que é os meus filhos, o trabalho, a gente conseguir ajudar um pouco mais as pessoas, né, nessa situação e vamos em frente. Exato, né? E essa frase que você acabou de falar, né? Essa força motriz que a gente encontra e nesse momento, né, de reclusão, que a gente está se olhando mesmo e se questionando e se equilibrando, né, para caber tudo nessas divisões todas de... Adorei que você falou da divisão da conexão, né, da internet. Sensacional. Mas isso é muito louco, né? Porque, assim, eu fui chamada para fazer uma live e aí eu fiquei desesperada, porque eu falei, como é que eu vou fazer uma live com 2 crianças em casa, um marido também trabalhando sem ter interrupção? Porque falaram, não pode ter barulho, não pode... Eu falei, isso não existe na minha casa, mas eu vou tentar. Aí eu cheguei e falei para cada um, falei, olha, vocês ficam aqui no quarto, vocês fecham a porta durante 1 hora, vocês não podem sair daqui. E os 2 me olhando assim com uma cara, tipo, hã? Eu falei, não, é que a mamãe vai fazer uma live e vocês não podem fazer barulho nenhum. E aí, tadinho, eles ficaram, assim, depois que terminou a live, eu saí, de repente eu falei, nossa, tá um silêncio nessa casa. E eu fui atrás. Estavam lá trancados. Eles assim, a gente tava esperando você vir buscar a gente aqui, porque a gente sabia que a gente não podia sair. Eles acham que iam dormir, tipo, vão ficar lá no dia inteiro, assim. Oh, meu Deus. Não, assim, sabe? Mas tem casos, assim, que são hilários. E como é que a gente aprende, né, Dani, a trabalhar? Eu não sei você, mas eu sou aquela pessoa, eu preciso estar muito concentrada, muito silêncio. Eu aprendi a trabalhar com tudo acontecendo ao meu redor. Gente, meu marido passando, são as crianças. Eu estava num evento essa semana, foi um audiocast, na verdade, da KPMG.
Na hora que abriu o microfone, gente, abriu o microfone, não tinha mais o que fazer e tal, de repente começa a lavar a louça. E eu estava falando. E aí aquele barulho, eu jogava canetas daqui, assim, né, tentando manter, jogava caneta na cozinha, daqui onde eu tô, assim, na sala, jogava pro meu marido, aí ele apareceu ali, eu consegui. Então, assim, tem episódios, assim, hilários que estão acontecendo aqui, mas ele, o que é isso? Aquelas canetas aparecendo, joguei todas as canetinhas de semana para chamar a atenção dele. Então, tá você não acha que humaniza um pouco também? Porque eu acho que as pessoas também têm uma percepção de colocar a gente, às vezes, nos pedestais, assim, né, de que tudo é perfeito. Eu tô achando que, de novo, sem romantizar também, mas eu tô achando que tá humanizando um pouco mais, né? São pessoas que têm problemas, que tem o perrengue de estar em casa tendo que fazer o tudo, e tem gente que está com perrengue indo trabalhar, enfim, eu acho que são dificuldades distintas, mas a sensação que me deu é que humanizou um pouco mais. Você acha isso ou não? Eu acho, total, porque agora as pessoas, elas veem, né, porque você tá numa call, não tem como, né, aí aparece o filho, meu filho já apareceu fazendo mágica, porque agora tá com essa coisa da mágica, e aí aparece a filha também dando um ataque qualquer, né, minha filha é adolescente, então, né, tá super chateada porque não tá vivendo o último ano do colégio, então às vezes ela aparece, não sabe que eu faz algum comentário, então assim, é a vida como ela é, né, então assim, gente, olha aqui, eu tenho, né, a gente tem os mesmos problemas, no final do dia somos todos humanos, né? Estamos com os nossos filhos, estamos com os nossos medos, os nossos receios, as nossas ansiedades, o nosso caos. Então, sem dúvida, Dani, eu acho que humanizou muito, porque as pessoas tendem, né, a colocar a gente realmente nesse, nossa, é uma super heroína, né? Não é acorda, corre 5 horas da manhã, e depois tem o filho, que linda, maravilhosa, e se fez o cabelo, fez a maquiagem e tal. E no final do dia somos todos humanos, né? Com toda a nossa fragilidade, que acho que ficou tão escancarada com essa situação que a gente está vivendo, né? E Fiamma, você tuita? Você retuita? Eu tuito muito, assim, tem coisas que você porque, tem... obviamente, você tem o seu papel gerencial de uma das principais redes de comunicação, de relacionamentos, de tudo que mudou o mundo junto com todas essas outras plataformas, mas, de repente, às vezes você não pode estar lá ou não tem tempo de estar lá, por isso que era a minha pergunta, mas era uma pergunta bem curioso mesmo. Não, é claro que, assim, você hoje, eu penso muito, né, a responsabilidade que você tem, né, quando você está numa posição como essa, né, o espaço de voz que eu tenho, você tem, não dá para você, não, fixei, tuitei, às vezes, meus filhos às vezes brigam muito comigo, porque eles às vezes falam umas coisas eu tuito muito sobre as frases, ainda mais o meu menor, né, de 9 anos, aí às vezes ele fala uma coisa tão engraçada, ele fala, mamãe, você vai tuitar, né? Eu falei, mamãe, precisa contar isso pro mundo, a mamãe vai tuitar, aí eu tuito, mas você tem todo sempre, né, acho que eu gosto muito de tuitar, amplificar coisas, né, bacanas, eu acredito, eu trabalho com tecnologia há muito tempo e eu acredito que a tecnologia ela é neutra, ela é o que a gente faz dela e eu quero fazer sempre alguma coisa que amplifique o bem, né? Então eu estou sempre tweetando e retweetando coisas que eu acho que vão, né, influenciar aí positivamente a vida de alguém, a sociedade, então e não polarizar ou polemizar muito mais do que a gente já, né, do que a gente já tem, a realidade que a gente já tem hoje. E só mais uma perguntinha minha. Quando o Twitter se estabeleceu no Brasil, eu ouvi falar que vocês faziam algum exercício de mentoria reversa. Você chamava a molecada, não você, os que tinham cargos de diretoria no Twitter, chamava a molecada, sentava ali e falava assim, me conta de você, me conta da sua vida. Você queria a experiência deles e não passar a de vocês. Existiu isso e existe ainda? Na verdade, até eu implementei isso no Twitter, logo que eu assumi, eu falei assim, eu vou fazer essa mentoria reversa, né? A gente tem tanto essa questão da diversidade de gênero, mas a gente tem uma diversidade de idade aqui, tão interessante, e eu vou escolher, assim, de forma randômica, e eu queria pegar muitos estagiários, né? Os meninos vêm
estavam entrando assim na vida profissional. Então eu tive e tenho alguns mentores, tá? Porque eles me mentoram também. Foi muito engraçado quando eu comecei a fazer o primeiro convite que eu fiz. Eu me lembro direito como se fosse hoje, foi para o estagiário da área de legal, tá? E aí ele sentou, eu marquei com ele a meia horinha lá, e aí ele falou, eu tô muito nervoso com isso, o que vai acontecer aqui nessa sala? Eu falei, não vai acontecer nada, eu quero saber, eu tinha que me preparar, tinha que preparar alguma coisa, eu falei, não, eu quero saber o que você está escutando de música, o que você está fazendo na faculdade, né, o que te move, e cara, eram bate-papos, né, tão, aliás, eu tive uma agora, na sexta-feira, um bate-papo com uma das minhas, né, mentoras e mentoradas, e são bate-papos muito gostosos, porque, assim, é muita troca, né, eles também têm um monte de dúvida em relação a tudo, né, como é que a gente equilibra a vida, né, os nossos medos, os nossos anseios, como é que tá numa posição dessa, mas eu aprendo muito com eles, sobre tudo também, eu tenho muita curiosidade, eu acho que essa troca, ela é muito saudável, eles me trazem muitas sugestões, né? O que você faria? Você acha que aquele e-mail foi bacana, não foi? O que você faria diferente? Então, eles trazem uma visão completamente nova, e isso me alimenta muito. Então, até hoje eu tenho feito menos, né, nesse momento que está tudo muito tumultuado, mas a gente está fazendo já tem um tempinho que eu pesco assim, os meninos para não gerar ciumeira, eu vou trocando às vezes, mas eu adoro a mentoria reversa que a gente implementou lá. Muito bom. Por isso é muito bacana, né? Porque você falou, né, dos filhos adolescentes, mas daí pegar outras gerações também, quando a gente pensa nisso de hábito de consumo, né, do que estão usando. Por exemplo, eu não tô louco para encontrar primos mais jovens para entrar no Fortnite deles, para entender o que é, como são esses shows do Travis Scott que estão fazendo, porque é coisa que é fora do meu mundo e eu fico louco de curiosidade para entender, né? Porque você tem que entrar, né? Você tem que entrar no mundo deles. E às vezes eu pedia aulas, né? Assim, olha, eu quero uma aula, se você puder, na nossa próxima mentoria, eu queria uma aula de blockchain, consegue? Aí ele falou, putz, adoro, estou estudando isso, vamos falar sobre blockchain. Ele veio com uma visão muito interessante, ele falou assim, você sabe que eu não vou ser advogado? Eu falei, como assim vai ser advogado? Ele falou assim, eu vou ser engenheiro jurídico. Eu falei, engenheiro jurídico? Mas o que é isso? E ele falou, filho, eu vou assim, porque a gente vai usar inteligência artificial, né, pra gente poder, porque a gente vai ter histórico, né, de vários contratos, de como as decisões são tomadas, e eu quero fazer essa programação, né, para que os contratos, eles já saiam de uma maneira mais automatizada. Então, assim, eu falei, nossa, eu nunca tinha parado para pensar nisso. Ele me mostrou como é que eles já estavam programando, né, contratos na faculdade, de acordo com padrões, né, e decisões que já tinham sido tomadas. Então, tem sempre uma visão muito, muito diferente que a gente não consegue, né? A gente não está ali. E, ao mesmo tempo, a gente acha que é uma geração também, né, super bem resolvida, mas que tem um monte de ansiedade, né, que está sofrendo com a desatenção, né, por causa dessa multiplicidade de telas a que são expostos. Então, que tem uma coisa de dar certo, porque vê todo mundo fazendo startups e fica milionário, e eles têm uma ansiedade gigante em torno disso também. Então, a gente se ajuda muito, e é muito, muito interessante entrar no mundo deles e deixar eles entrarem um pouquinho no nosso também. Que massa. Eu achei isso genial, né? Porque isso nos coloca numa posição que é diferente de alguns líderes do passado, que é aquela coisa, não, essa nova geração não entende nada, a gente que sabia, né? E você se coloca num lugar de sim, eu tenho muito para te ajudar pela experiência que eu tenho, mas você também tem muito para me ensinar do que é o que é bacana agora para vocês e o quanto isso pode ser uma troca muito positiva, né? Muito legal, assim. Eu acho que é o novo, não sei, não vou chamar o novo líder, que deve ficar muito, o novo líder, mas eu acho que é o líder mais contemporâneo, né? Total, Dani, eu falo que eles são a minha rede eles me desafiam, né? Eu acho muito importante você, profissionalmente, a gente tem a rede de suporte, né? Aquelas pessoas que estão ali do seu lado, que às vezes você só precisa que ela, de um colo, que elas digam, é isso mesmo, que elas não te desafiem, mas você tem a rede de desafio, aquela rede que, né, o pessoal que o tempo inteiro está desafiando o seu ponto de vista, a sua perspectiva, a sua forma
vamos pensar, e eu boto muitos meninos ali, né, porque eles estão sempre me desafiando e eles não têm vergonha, né, porque como eles são criados no mundo, né, das redes sociais, onde eles acessam qualquer pessoa a qualquer momento, eles não têm muito essa visão da hierarquia, né, então eles falam mesmo, eles vão falar coisas que desafiam a gente, e isso vai me fazer ver diferente, vai me fazer mover de uma maneira diferente, e é bom pro negócio, né, é bom pra gente, é muito bacana. Muito bom. Eu sei que a gente, assim, poderia ficar falando aqui horas com você, mas a gente está chegando ao final do nosso papo. E aí eu queria que você me deixasse contar uma história, que é o seguinte, você, que é bem recente, você me mandou uma mensagem e falou: Dani, eu escutei o episódio da Ju Ferraz e amei, e você fez uma pergunta para ela, que você perguntou para ela como mãe. E aí eu fiz essa pergunta para minha filha, e você me mostrou a resposta, você me enviou a resposta que a sua filha te deu, que foi uma resposta linda, maravilhosa, que você é uma mãe incrível. Eu nem diria super mãe, porque eu não gosto da coisa do super, é muito mais sobre ser uma mãe incrível, amiga e companheira. E eu acho que você consegue, assim, carregar muitos pratinhos. E eu fiquei muito feliz quando você me mandou isso, porque eu fiquei imaginando, eu tenho uma filha vai fazer 12 daqui a pouquinho, e eu fiquei pensando assim, o que será que a minha filha responderia? E eu ainda não tive coragem de fazer a pergunta para ela, mas eu vou fazer. E aí eu queria, na verdade, te pedir se você pudesse... Vão ter várias mães escutando a gente, e eu sei que são mães também que estão segurando um monte de pratinhos. Se você pudesse dar alguns conselhos, assim, de tipo, como que a gente consegue ser uma mãe que recebe esse áudio tão lindo, falando sobre muita coisa que você entrega para ela e no que você ajuda ela, e ela, como você falou, ela é adolescente, ela tem 16 anos, então está no auge dessa explosão. Como que você chegou até aqui como mãe, assim, que dicas você dá para essas mães que estão aí, assim, a gente está tentando fazer o melhor, né? E eu acho que esse áudio, para mim, se fosse a minha filha, eu falaria, nossa, estou fazendo a coisa certa, sabe? Então, queria que você pudesse falar um pouquinho disso para a gente encerrar. Nossa, fiquei até emocionada com você ter trazido, gente, porque foi muito engraçado. Quando eu ouvi a pergunta, eu falei, ai meu Deus, como é que eu vou me definir? Eu vou perguntar para ela como é que ela, e realmente o áudio dela me emocionou muito, mas eu não tenho nenhuma dúvida, tá, Dani, de que o áudio da sua filha vai ser a coisa mais linda do mundo. Vamos ver. Eu te conheço bem. Mas vamos lá, vamos falar é tão difícil, né, dar conselho, mas o que eu sempre deixei muito claro aqui, não só para o meu filho, para os meus filhos, né, mas para o meu marido. A gente tem uma relação aí de mais de 24 anos entre namoro e casamento, então já é bastante tempo. E eles sabem mais do que ninguém que, assim, o trabalho, ele me traz energia, ele me dá entusiasmo, ele me traz independência, ele me faz uma mulher melhor, ele me faz uma pessoa melhor, uma mãe melhor. Isso eu sempre deixei muito claro. Então, assim, que o trabalho reforçava a família e a família reforça o meu trabalho. Então, eles entendem muito, sempre entenderam muito essa paixão, e isso fez tudo sempre muito mais fácil para mim. Então, um conselho que eu dou se é trabalhar, né, que você quer ser uma mãe que trabalha, você tem que deixar isso muito claro, né, o quanto isso te dá prazer, o quanto isso te move, te alimenta. Então, porque isso torna tudo mais fácil. Até a minha sogra, ela já era tão acostumada com os meus atrasos nos jantares de família, que ela já falava assim, bom, já sei, Fiamma, deixa aqui no micro-ondas, assim que chegar, a gente esquenta, mas ela vai chegar super, né, com aquelas histórias, contando, animada. Então, até a minha sogra querida, ela já sabia dessa paixão. Então, sempre deixei muito claro para toda a minha família. E a outra coisa é a presença, né? Eu acho que é a presença até na ausência. A gente, como você falou, a gente, né, viaja muito, né? Eu sempre estive para lá e para cá, rodando aí o mundo inteiro, e você pode estar presente de várias maneiras, né? Presente até na ausência, porque eu nunca... minha filha já me ligou e falou, mamãe, pode abrir câmera agora, podemos fazer uma vídeo, porque eu quero te contar alguma coisa. Então, onde quer que eu fosse, podia não ser na hora, mas assim, 15 minutos, meia hora depois eu ligava, vamos falar, é uma escutativa, é você você tem 5 minutos, é você tá ali genuinamente
para eles, independente do tempo, porque eu acredito que aonde eles sentem amor, né, nunca vai, não interessa onde você está, né, o amor vai estar sempre presente. Então eu acho que essa presença genuína, sempre que você está ou não está com eles poderem te sentir muito, muito presentes. Acho que é isso. Ah, que delícia. Minha querida. Que papo. Pois é, agora já estou ficando acostumada. Agora que eu fiquei mais confortável, estou querendo fazer mais 40 minutos, assim. Agora eu estou me sentindo, assim. Estou querendo ficar mais. Vocês já querem acabar. Parte 2. Parte 2. A gente está já agendando a parte 2 com algumas das nossas convidadas da nossa mesa de jantar, sabe? Porque quando a gente foi ver, a gente falou que daria para fazer mais um episódio inteiro. Eu não tenho limite, né? Porque a pessoa sai falando e não tenho. Eu quero então a parte 2, vocês ficam me devendo, mas foi uma delícia de conversa, gente. Super obrigada pelo convite para essa mesa, né? Que daqui a pouco, se Deus quiser, vai ser presencial. A gente faz presencial. Eu queria agradecer do meu lado muito, adorei a conversa, adorei o papo e pelo menos num nosso círculo, assim, eu tenho certeza que ele vai ser Trend Topic. Adorei Trend Topic, adorei. Tomara que eu tenha deixado boas mensagens aqui para todo mundo. Foi demais, querido. Obrigado. Super obrigada. Obrigada a vocês. Obrigado. Um grande beijo. Cuidem-se. Um beijo, obrigado.